Boa tarde, irmãos. Boker Tov, Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Brochim Rabaim Beshem Yeshua, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Hoje, dia 29, estamos gravando mais cedo esse Parashat da palavra, na realidade um estudo da palavra de Deus. Vamos voltar a fazer aquela série de estudos sobre a palavra de Deus. A última que nós deixamos foi a chamada de Abraão, parte 1. Agora vamos falar da chamada de Abraão, parte 2. Estará contido no vídeo Em Busca da Origem da Criação, volume 10. Estaremos meditando. Vamos orar para que Deus venha ministrar no nosso coração, na nossa vida. Senhor maravilhoso e eterno Pai, nesta tarde nos colocamos diante de Ti com a intenção, Pai, de trazer a Tua palavra, Senhor, às vidas que estão precisando, necessitadas. Pai amado, para esclarecer dúvidas, prepara o coração de cada vida que nos ouve, o meu coração para ensinar, e cada um que assistir esse vídeo possa, Pai, se edificar com a pregação da Tua palavra, com a instrução da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você que está comigo, se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu joinha e vamos para o vídeo neste momento. A minha Bíblia já se encontra aberta na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, para a nossa meditação nesta tarde. A palavra do Senhor diz no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1: Vaiomer Elohim el Abraham, e disse o Senhor a Abraão: Lech lecha me'artzecha umimeledecha umibet avicha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, el haaretz asher archeracha, para a terra que eu lhe mostrar. Gênesis 12, 2: Ve'echa legoi gadoi, farei de ti uma grande nação. Vá avarechecha, e te abençoarei. Vá agdalá shemecha, engrandecerei o teu nome. Ve'yeche beracha, e tu serás uma bênção. Vá avarecha, mevarechecha, abençoarei o que te abençoar. O mekalecha or, amaldiçoarei o que te amaldiçoar. Veni verechu, vecha kol mishpachot adamah, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É maravilhoso ouvirmos isso nesta parte das Escrituras, quando Deus fala com Abraão. Quando nós vemos o chamado de Abraão, nós imaginamos que Deus falava com Abraão em sonhos ou visão, mas Deus havia posto um propósito no coração de Abraão. E quando nós lemos que Deus está falando com ele, sair da terra, sair do lugar de onde está e vir para uma terra que o Senhor está lhe proporcionando, nós estamos falando também do que Jesus disse: renuncia o homem a si mesmo, vem e me segue. A palavra lech lecha, ela quer dizer sai para ti mesmo. O que eu aprendo com isso dentro das Escrituras Sagradas? Deus está falando para Abraão
deixar a terra do pai, deixar a família, deixar tudo para seguir as ordenanças que ele havia dado, o propósito que Deus colocou no coração de Abraão. Talvez nesta tarde eu esteja falando a respeito de um propósito que Deus tem colocado na vida de alguém, mas é necessário você deixar alguns benefícios que você tem aonde você está. A terra que te envolve. Às vezes você tem aconchego, às vezes você tem alento da família, às vezes você acha que a proteção está protegida ali na família. Mas Deus tem um propósito novo para você na tua vida. E Ele quer que você deixe esse lugar. É o que Ele falou para Abraão. Vayomer Elohim el Abraham lech lecha. E disse o Senhor a Abraão: sai para ti mesmo. Deus não está dizendo sai para João ser abençoado junto com você, sai para José te abençoar, sai para Maria te abençoar, ou Naor te abençoar, ou Terá te abençoar. Ele disse: sai para ti mesmo. É hora de você começar uma nova história. Deus está falando para Abraão: é hora de você pôr em prática aquilo que está dentro do teu coração, ou seja, o propósito que eu tenho para a tua vida. E ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa muito grande, é uma promessa espinhosa. Abraão ia ter que deixar alguns benefícios. Dentro do método Oikada, eu quero, dentro da observação, ver que aqui há imperativos sucessivos. Sai, vai, confia. São 7 promessas explícitas. E Deus inicia e Abraão responde. Às vezes Deus tem falado para nós: sai, vai e confia. E nós não atendemos isso porque as dificuldades nos cercam. Os contrapontos nos rodeiam, nos levando a nós a não crer que o Senhor falou, que o Senhor é fiel para cumprir cada palavra que Ele tem falado. Às vezes, por ser homens, somos fracos nesse sentido. E a interpretação desse versículo, o chamado envolve ruptura e direção progressiva, ou seja, direção diferente. A promessa ultrapassa as expectativas e Abraão alcança todas as nações. Quando envolve um chamado na vida de alguém para a obra, envolve ruptura. Tem que romper com algumas coisas. Abraão rompeu com a sua casa, a sua parentela. Como nós falamos na primeira parte do chamado de Abraão, a respeito da túnica de várias cores, que Terá fez e deu a ele, porque era o símbolo daquele que rejeitava a casa do pai, ou abria mão da casa do pai, abria mão de toda a riqueza paterna e material desta terra. Isso me leva a conjecturar a você, meu irmão, minha irmã, que Deus tem uma obra na tua vida e Ele diz para você: lech lecha, sai para ti, comece a minha obra, comece uma obra para que você seja o anjo da igreja, que você seja o pastor, que você comece uma história. Tem que haver rupturas. É neste momento que aqueles que se diz amigos vai te abandonar, porque é ruptura. Se de repente você sair e começar a resolver ir para uma praça, começar uma nova obra na presença de Deus, não pensa que os amigos vão te ajudar, não, porque tem que haver ruptura para a direção que você está tomando. Muitos vão dizer que você é maluco, muitos vão dizer que você é louco, abandonar o seu trabalho, abandonar tudo para fazer a obra, mas a promessa ultrapassa as expectativas de todos. Em Atos 7:2, Estevão respondeu: irmãos e pais, ouvi.
O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te a uma terra que eu lhe mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. O que Estevão está dizendo? Que Deus tira Abraão da terra de Canaã, leva ele fora de Canaã para começar a sua vida, crendo num único Deus verdadeiro, iniciando aí o monoteísmo. Mas depois de muitos anos depois, ele traz a descendência de Abraão de volta para Canaã, sob o comando de Moisés, o povo que foi tirado do Egito, que ficaram 400 anos sendo escravo, vivendo no Egito. Em Gálatas 3:8 diz: ora, as escrituras prevendo, presta atenção, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então a salvação veio primeiro a nós, gentil, as nações. Mais tarde Deus escolhe e elege um povo, que é Israel, vindo através de Abraão, que começou a crença no único verdadeiro Deus, mas nele seria bendito todas as nações, eu e você. Primeiro foi esse. Não há chamado sem deslocamento. A fé bíblica começa obedecendo, antes mesmo de ver. O problema de muitas pessoas se frustrarem é que elas querem ver antes de começar. Gênesis 15:5 vem a promessa da descendência. Gênesis 15:5, 6. Vayotze oto Ahutza, e levou para fora e disse: Vayomer Rebetna Hashamaima, olha agora para o céu e conta as estrelas, se a pode contar. Os for Hakohavim Entuhal Lispor Otan, e disse-lhe: assim será a tua descendência. Vayomer Lu Ko Ieye Azarecha, e creu ele no Senhor. Veyechamin ba Elohim Vayachesheverha to Sedaha. É isso que foi lhe apontado por justiça. Amados, Abraão creu no que não via. Abraão creu naquilo que ele imaginava ser Deus falando com ele. Quantas pessoas nos dias de hoje recebem o mesmo chamado de Abraão, mas teme pela dúvida? A fé é registrada antes de qualquer ritual. Deus é o agente principal da fé. Nós vemos aqui em Abraão a justiça imputada, não conquistada. É a base da doutrina da justificação. É Deus quem justifica os seus filhos. Romanos 4:3. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Gálatas 3:6. Assim como Abraão creu e Deus lhe imputou isso como justiça. Tiago 2:23. E se cumpriu as escrituras que diz: e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Fé bíblica confia na palavra e não nas circunstâncias que está ao nosso redor. Eu volto a falar mais uma vez a respeito do teu chamado. Você foi chamado para fazer o quê? Qual é o propósito do chamado de Deus na tua vida? Você sente que você tem o chamado de Deus para anunciar o Evangelho? Você sente que Deus lhe chamou, lhe separou e disse para você: Lech Lechai, João, Lech Lechá, Maria, sai para ti mesmo, começa algo para mim? Eu tenho, Rabino, eu tenho certeza do meu chamado. Então tem que haver rupturas. Não se desampare, não se desanime se todos te abandonarem, como abandonou Abraão.
O pai de Abraão abandonou ele. A mãe de Abraão abandonou ele. Mas Deus diz: pode uma mãe abandonar o filho que cria, porém eu, o Senhor, não abandonarei. É possível uma mãe abandonar filhos. A gente vê hoje. É possível, às vezes, a esposa abandonar o marido. Porque tem que haver ruptura na casa do pai. O ambiente, o habitat em que você vive ao seu redor. Se Deus quer te abençoar, mas não quer te abençoar nesse ambiente, Deus vai falar com você: sai para fora. Sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela, do meio de qual você se convive nos dias de hoje. Por isso que existe hoje muitas igrejas que alguém saiu dali, abriu um outro ministério, porque o próprio Deus deu um chamado e disse: sai do teu habitat. Como disse a Abraão, Lech Lecha, o Senhor tem dito para você: sai para ti mesmo, ou sai para começar algo para você na tua vida, algo para você no sentido não de ser teu, mas algo para você no sentido de se aproximar de mim e ter uma intimidade diferente comigo, não depender mais da oração do teu pastor, não depender mais dos estudos do teu pastor. Chegou o momento do teu pastor ser eu, por isso que eu te chamo para fazer a minha obra. Essa é uma palavra que Deus tem e às vezes nós não entendemos. Nós queremos oferecer a solução humana. Deus havia dito para Abraão que daria a ele um herdeiro, a descendência da promessa. Deus havia dito que das entranhas de Abraão e Sara sairia o herdeiro de tudo. Mas aí nós oferecemos a solução humana. O que é a solução humana? Senhor, não tem ninguém para ir comigo. Solução humana. Eu não tenho condição de pagar, abrir um templo, pagar o aluguel, eu não tenho condição de manter. Isso é solução humana. Gênesis 16, 15, 16 diz: Vateled Hagar le Abraham ben, e Agar deu à luz a um filho a Abraão. Vaikra Avram Shemu Beno, e Abraão chamou seu nome Ismael. Asher Agadá Hagar Ismael. Ve Abraham ben Shemonim Shana, e era Abraão da idade de 86 anos. Veshet Shanin Beledet Hagar et Ismael el Abraham, quando Agar deu a luz a Ismael para Abraão. Ismael nasce fora do plano direto da promessa de Deus. Então aqui eu quero conjecturar para você entender. Ismael nasce fora do plano direto da promessa. A carne, os recursos humanos, tenta antecipar o tempo de Deus. Gálatas 4, 22, 23 diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, Agar, e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Aqui há um trocadilho nos povos. Nós teríamos que ser o filho da escrava, nós, os gentios, mas passamos a ser o filho da livre, porque nós cremos em Deus sem sequer vê-lo, como muitos no passado viram. Aqui é trocado os povos, como foi trocado lá na frente a primogenitura de Jacó e Esaú. Esaú era a promessa, nós éramos a promessa, como na primeira criação de Gênesis: em ti serão benditos todas as nações da terra, não Israel. E família tinha uma grande nação. Israel não é grande nação. Mas quando Esaú vende o direito de primogenitura, é nós gentios vendendo o direito de primogenitura para um irmão mais novo, Jacó. Porque Israel nasceu depois da criação do homem, da humanidade. E Israel passa a ser filho da escrava. Por quê? Porque tem que obedecer uma lei. Quando se tem lei,
é escravo da lei. Romanos 9, 7 e 8 diz: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Nós somos adotivos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Então aqui Paulo engloba tudo: os filhos da carne, que nasceram da vontade da carne, da vontade de Sara, de dar uma mulher para Abraão para gerar filhos por ela. Ele engloba tanto os filhos de Agar como os filhos da promessa, que somos nós, nenhum só. Só que esses filhos da promessa somos nós. Qual promessa? Novo céu e nova terra. Qual promessa? Perdão de nossos pecados. Qual promessa? O sacrifício de Cristo na cruz, que os judeus escravos não aceitaram e são até hoje escravos da lei. Nem tudo o que nasce rápido vem de Deus. O que eu quero conjecturar com isso? Que talvez você é chamado para fazer a obra de Deus, mas você confia nos recursos humanos como Sara. Quando o anjo disse para Sara que Sara ia ter um filho, ia dar um filho a Abraão, Sara sabia da promessa. O que ela fez? Eu vou ajudar Deus. Não confiou na fé, não confiou na promessa e resolveu colocar a ajuda humana. Causou uma tragédia que é até hoje o mundo árabe contra o povo de Israel, irmãos brigando. Os descendentes de Ismael, os árabes, e os descendentes de Isaac, o judeu hoje. Gênesis 17, 1:5 fala da aliança que foi confirmada. Ani El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Rihalech lefanai vietamim, anda na minha presença e ser perfeito. Velo ikare od et shimcha Avram, e não se chamarás o teu nome Abrão. Veha shimcha Avraham, mas o teu nome será Abraão. Kiav Amon Goin Netatiha, porque por pai de muitas nações te pus. Olha aí, não está dizendo por pai de Israel. Abraão não é pai de Israel, ele é pai de Isaac. Isaac é pai de Jacó saiu Israel. Nós somos antes de Israel. Deus se revela antes de exigir. Nome novo, identidade nova. Identidade nova, nova história. Apocalipse 2,17 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. E lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. 1 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Talvez Deus está dizendo para você que Deus tem um chamado, que Deus quer fazer tudo novo, quer te dar tudo do zero e quer medir a tua fé. Há um louvor que diz: cada vez que a nossa fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. A maneira de Deus provar a tua fé é te dizendo: quero que você comece algo para mim. Lech lecha, sai para ti mesmo. Agora é o momento de você pôr a tua fé em prática. Esse não é o momento que todos te abandonaram. É uma chance que Deus está te dando de pôr em prática aquilo que você tem pregado a vida toda. Aquilo que você tem falado dele a vida toda, que confia nele. Em Gênesis 21, 3, acontece o nascimento de Isaac. Vam Elohim pakad et Sarah ashel amal. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Vayas Elohim ahlek Sarah ka asher diber, vatelet Sarah le Abraham ben. E Sara concebeu e deu à luz a um filho na sua velhice. Le zechunav la moed, o tempo determinado, asher diber oto Elohim, como Deus tinha dito. Deus vem repetindo como havia dito, como havia dito, como havia predito. Deus fala e quando cumpre, ele ainda assina embaixo, como eu falei. Deus cumpre literalmente as suas promessas.
Números 23, 19 e Hebreus 10, 23 também. A promessa pode tardar, mas ela nunca falha. Tardar num bom sentido. Nós temos por tardio, mas Deus não tarda a sua promessa, diz as Escrituras. Às vezes nós achamos que está demorando e tentamos ajudar Deus. Só que às vezes a nossa ajudinha, Deus não quer ela. Ele quer fazer do jeito dele, a maneira dele. Deus tem os seus métodos para agir na minha, para agir na tua vida. Não depende de nós, dele. O que resta de nós então, pastor? Apenas dizer a ele: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Essa é a realidade das coisas. E concluindo esse estudo, Gênesis 25, 23 e 26 diz: Shenei goim bevitner, duas nações há no teu ventre. O Shnei leumim mime yah yapaheru, e dois povos se dividirão de tuas entranhas. O leon milen yeamat, um povo será mais forte que o outro. Verav yahod tsair, e o maior servirá ao menor. Quem é o maior na primeira civilização? Somos nós. Aqui está cumprindo aquela palavra que diz, quando Noé sai da arca: alargue Deus a Jafé, a Europa, habites na tenda de Sem, quer dizer, depende do povo semita. Quem era o semita? Israel. E tende Canaã por servo. O maior servirá ao menor. O mundo hoje depende de Israel em quase tudo. Todos, de uma maneira ou outra, estão a serviço de Israel. As maiores tecnologias, as maiores ciência, remédio de cura tem saído de Israel. É o povo menor, mas o maior ainda depende deles. Nós vemos aqui a eleição antes do nascimento, escolha soberana, não meritória, por mérito. Romanos 9, 10, 13, Malaquias 1, 2, 3. Deus age segundo o seu propósito na nossa vida. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso. E a vontade de Deus não é a nossa. Vemos aqui nessa segunda parte do chamado de Abraão, dando uma pincelada para depois nós aprofundar na história. Deus aparece a Abraão e diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Farei de ti uma grande nação. Não está se referindo a Israel. Está se referindo a um povo que seria eleito pela fé, pela crença. Filhos de Abraão por fé. Eu e você, todo mundo. Mais tarde, ele promete a Abraão um herdeiro. Aí ele está prometendo Israel. Mas Sara começa a querer dar ajuda como as folhas de figueira, recursos humanos. E através de Sara e de Agar, Abraão adquire um filho, Caim. E nasceu alguém grudado ao seu calcanhar, que Jacó significa aquele que está junto no calcanhar, e não trapaceiro, como muitos dizem. Mas em Israel, pela carne, segundo a carne, o direito era do mais velho, que seríamos nós, a primeira criação de Gênesis. Mas o que aconteceu? Nós não damos valor. O que nós fizemos? Nós abandonamos. Quando Deus chama Abraão, estavam todos servindo o politeísmo. E Deus traz Abraão para começar uma nova vida, um novo plano, um novo pacto. E quando nasce Esaú, simbolizando a primeira civilização, Jacó sabia que a promessa, o Isaac seria ele, como o Jardim do Éden, que foi a outra criação, onde nasceu no propósito do coração de Deus. Porque desde a fundação do mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. E aqueles que o chamou, capacitou, o elegeu para a salvação. E quando Jacó
compra a primogenitura de Esaú, então cumpre-se a promessa e Israel passa a ser o filho legítimo de Deus e nós seremos adotados como filho mais tarde. Por isso, quando a Bíblia fala em ti serão benditas todas as nações, somos nós os primeiros que recebemos o direito de sermos salvos desde a fundação do mundo. Que o Senhor te abençoe e continue meditando nesse estudo. Antes de você questionar ou criticar, absorve tudo e retém o que é bom. Você que acompanhou até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho e me ajude a propagar o Evangelho até os confins da terra. Tenha uma boa tarde, em nome do Senhor Jesus.